Olá, meus amigos. Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Hoje eu vou falar um pouquinho a respeito do Pocket Master, né, da Sony Cake. Antes de mais nada, cara, se inscreve no canal se você está chegando por aqui. E se você assiste meus vídeos ou caiu aqui por acaso e quiser comprar qualquer coisa que eu esteja fazendo o review ou que eu já tenha feito, utiliza os links que eu deixo numa planilha bem aqui na descrição, porque comprando com esse link você ajuda o canal a continuar crescendo. Eu tô voltando a postar vídeo com frequência. Tô conseguindo colocar pelo menos um vídeo por semana. Eu quero chegar a três, tá? Mas eu tenho que me organizar um pouco melhor ainda. Mas pelo menos um eu acho que consigo, né? Então, pessoal, semana passada eu fiz um vídeo demonstrando o som, comentei um pouquinho a respeito da Pocket Master e tirei um som com ela, né? Eu usei, inclusive eu usei esse patch aqui, que é o de fábrica, né? O 1, que é um high gain já, tem delay, reverb, né? E aí eu peguei dois arquivos NEM na internet e coloquei aqui. Aliás, eu peguei um arquivo NEM e o outro preset eu fiz com o modelo de amplificador que tem aqui, que foi o Soldano SL100, tá? E, bem, vídeo a respeito de som, enfim, dos efeitos, tem muita coisa aí na internet, né? Mas eu vou hoje falar para vocês algumas coisas a respeito da Pocket Master que talvez não tenha sido dita ainda. A primeira delas é o seguinte, em relação aos arquivos NEM. Eu acho que é muito importante falar a respeito disso. Eu até comentei no outro vídeo, mas vou falar hoje novamente. Quando você vai pegar um arquivo NEM para exportar para Pocket Master, você não pode pegar só o profile do amplificador. Você tem que pegar o que eles chamam de full rig, que seria o amplificador, a caixa, o falante e o microfone. Quando você coloca um arquivo NEM aqui, quando você exportar, você vai ver que quando você escolhe o que você exportou, o slot do IR ele fica com um X vermelho. Então você não consegue colocar aqui um, um arquivo NEM como pré e usar um IR que você goste, tá? E aí é um primeiro desafio, tá? Você encontrar um arquivo NEM que você goste muito, tá? Porque como você perde um pouquinho essa questão da caixa, né, por exemplo, você não perde um pouco de flexibilidade, né? Então acaba que o arquivo ou você vai gostar ou você não vai gostar, tá? E aí você vai ter que fazer muitas tentativas. Aqui, se eu não me engano, você consegue carregar 6 arquivos NEM e 6 impulse response. Eu acho que é isso, tá? Se os impulse response, se não forem 6, são 8, tá? Mas o NEM são 6. E aí eu tive um problema quando eu fui exportar para cá, eu nunca tinha feito isso, né? E aí eu fui exportar os arquivos NEM para cá. Primeiro eu testei no meu computador, eu tenho o Neural Amp Modeler, né, que é um NEM instalado, é um software gratuito, bem levinho. E aí eu fui lá na Tone 3000, baixei o que eu achava que seria interessante, né? E depois eu exportei para cá. Eu testei no computador e depois eu exportei para cá. Eu exportei acho que 4 ou 5. E o que aconteceu? Desses 4 que eu exportei para cá, foi um Mesabook, que foi o que eu usei na semana passada, um Mesabook com TS9, V30 e SM57, que eu gostei muito, tá? Gostei muito, ficou muito legal. Esse lance full rig, quando rola, cara, é uma captura muito boa,
tá? Mas você tem que garimpar. E os outros que eu coloquei Marshall, coloquei um Orange, ficaram muito baixos, muito baixos. O próprio Mesabug que eu coloquei o arquivo, eu tive que usar o volume dele muito alto, no talo, e mesmo assim não ficou mais alto do que o preset de fábrica, por exemplo, né? E aí eu vi todos os recursos aqui para tentar aumentar o volume, né? Até equalizador coloquei para aumentar um pouquinho, né? Dar um boost de volume, para ficar com um volume parelho com o preset de fábrica que eu estava demonstrando também, né? E o que acontece? Eu pensei que isso fosse uma coisa que tivesse acontecendo comigo. Falei, cara, pô, talvez eu tenha feito errado, né? A gente sempre fica com essa impressão. E aí, quando eu postei o vídeo, nos comentários eu falei sobre o arquivo NEM e vários seguidores vieram comentando embaixo a respeito dos arquivos NEM, falando, cara, tá ficando muito baixo. Né? Eu falei, pô, então, deu até uma livre, né? Eu falei, pô, então o problema não é só comigo, né? Não é com o meu equipamento. É um problema, por enquanto, sistêmico, né? Eu não acho que seja algo difícil de corrigir, tá? Mas fica essa questão, tá? Eu acho que é importante falar disso. A respeito de impulso e response, não. Muito fácil exportar, muito rápido. Bem prático, tá? Não tenho nada para reclamar disso. Mas em relação ao arquivo NEM, que é uma coisa nova, né? Para esse universo da Sony Cake, Matribox, Ampero, eu acho que vale a pena ressaltar esse ponto, tá? É, tem, é, tem tido muita recorrência de problemas com volume dos profiles que você carrega aqui. Mesmo o que não fica muito baixo, né, a ponto de você não conseguir usar, os que funcionam não funcionam num volume normal. Você tem que usar recursos para aumentar o volume dele para ficar num volume parelho com outros presets, tá? Mas veja bem, a Sony Cake, diferente da MVAV, é uma empresa que ela tem uma concepção de produto muito melhor, tá? Eu já tive Tank G, tive Cube Baby, tá? Há muito tempo. E assim, não existe nada que o Pocket Master faça que o Tank G ou a Matribox faça melhor, tá? Mesmo com as limitações que você tem aqui, que eu vou falar a respeito disso também. O que eu quero dizer com isso? Quando eu tive a Tank G, na época eu comprei com o objetivo de usar ela para estudo. Para não ter que ligar a interface, sabe? Ficar mexendo um monte de coisa aqui. Eu falei, cara, de repente eu tô, sei lá, no sofá, então quero levar para algum lugar um equipamento portátil, né? E, pô, a Tank G acho que vai servir para mim. E aí eu testei aqui, na interface ligando, funcionou e tal. E teve um momento que eu peguei ela, já que ela tem bateria, né? Igual essa aqui também tem, né? Bateria, tá ligado aqui inclusive, né? Eu lembro que eu levei ela pro sofá, liguei o cabo P10 e liguei o fone e veio um ruído digital horrível. Era um ruído frequente, bem frequente, e depois eu percebi que ele tinha uma interação com um LED ainda que estava brilhando e vinha um outro chiado ainda, sabe? Uma coisa. E eu falei, caramba, cara, isso aqui tá estranho, né? Porque o ruído digital não adianta você colocar noise gate que não vai tirar, né? É diferente do RAM que vem nos pedais de ganho, né? Quando você vai colocando compressor, overdrive, né? Não é esse ruído, é um ruído muito chato, mais agudo, né? Enfim. E aí, logo assim veio uma atualização da Tank G, melhorou um pouquinho esse problema e trouxe outros problemas. Cara, isso eu ficava muito irritado com a MVAV, porque eles, em um mês, fizeram duas atualizações
E toda atualização, ela tentava corrigir um problema e trazia um outro, sabe? Então, assim, é, a própria estética do site, do site não, do software, de edição, né? Parece uma coisa assim, cara, feita mesmo assim, de forma muito rudimentar em relação à questão de design gráfico, né? Eu não sou formado nisso. Falar, pô, mas isso aí é uma perfumaria, é um detalhe, não faz diferença no som. Não faz, realmente não faz. Só que por ali você vê o capricho que a empresa tem, o investimento que ela fez para conceber aquele produto para você, né? Então, a M-Vave, cara, tem pedal da M-Vave que se você pedir para o chat GPT fazer uma logo para o pedal, ele vai fazer muito melhor do que a M-Vave fez. Pô. Tem pedal da M-Vave que tem um ursinho, cara, tocando guitarra, sabe? Uma coisa assim feia. Tem pedal que parece que o cara digitou no Word e colocou lá M-Vave Reverb. Aí, sabe, uma coisa assim é, simples, né? Muito simples. Não demonstra que houve um investimento, né? Por exemplo, isso aqui tem um design bem legal. Tá? Eu gostei bastante do design. Pô, os caras pensaram, vou colocar aqui um suporte se o cara quiser tocar para pendurar no cinto, né? Então, assim, teve muita coisa pensada aqui, assim como o software e o aplicativo que é muito bom. Tá? O aplicativo da Sonicake para você regular, né, os efeitos, cara, muito bom. Muito bom. O Bluetooth conecta muito rápido com o celular, sabe? A bateria dura bastante. E eu achei um equipamento bonito, tá? Visualmente ele é atrativo. E então a MVAV, eu acho que falta isso nela. Ela é uma empresa muito inovadora, eu já falei a respeito disso. Ela foi disruptiva no mundo da guitarra, né? O MVAV, pô, a gente fala assim, hoje o MVAV é horrível. Cara, mas na época, o Cube Baby trouxe 10 slots de pulse response que você podia carregar num produto que não custava, na época, R$ 150. E assim, tinha uns prés, né? Não era a melhor coisa do mundo, mas, pô, dava para tirar um som bem honesto, né? E tinha limitações, né? Por exemplo, o afinador, os efeitos, principalmente o chorus, era muito ruim, poucos parâmetros, mas assim, pô, se você quisesse usar só o IR e colocar um pré antes, cara, ia rolar super bem, e rola ainda, né? Então, assim, a M-Vive, ela conseguiu fazer um produto extremamente barato e colocar uma tecnologia muito atual, né, à disposição. Então, assim, isso deu visibilidade para a empresa e também para os produtos que ela veio lançando. Né? E ela teve vários sucessos. Né? O Tank G já veio um pouco melhor do que o Cube Baby, né? De, pô, você tem vários presets, já tem grave, médio, agudo do amplificador, né? Pô, não é só um botão de tone, mas ainda veio com alguns problemas. E aí eles vêm com a Black Box, que no início não deu para entender muito bem por que eles vieram com a Black Box, que não tinha tanta coisa a mais do que a Tank G, né? E aí depois eles fizeram uma inovação que foi poder carregar profile, né? Só que não é arquivo NEM, é um sistema próprio, né, da MVive, mas eu achei muito legal, né, você poder fazer isso. Então assim, a MVive, ela é uma empresa inovadora, tá? Mas eu acho que ela não tem um cuidado na concepção do produto. Hoje, produto acabado é uma coisa que não existe mais, teoricamente, né? Com certeza, se você pegar um iPhone, ele vai atualizar de vez em quando, né? Só que ele vai atualizar para corrigir erros e oferecer novas ferramentas. Ele não vai atualizar para corrigir erros e trazer outros erros, né? Então, a Sony Cake, por exemplo,
eu atualizei, eu não sei se a versão anterior tinha algum tipo de problema, isso eu não posso relatar para vocês, mas logo assim que eu liguei ela no computador, eu optei por atualizar, tá? E assim, a Sony Cake ela passa mais profissionalismo em relação à concepção do produto, ao software, ao aplicativo. Cara, o aplicativo é muito bom, gostei bastante. E esse lance de você regular a Pocket Master pelo aplicativo, cara, você salvar, sabe? Ali, de maneira muito rápida, coloca nesse sentido, né? A Pocket Master está à frente, por exemplo, do Tonequinho, né? Que você tem que, porra, para você regular, tem que mexer no computador, lugar no computador, sabe? Não é uma coisa que tu faz ali na hora, por exemplo. Você fica um pouco engessado, né? Mas assim, em relação à sonoridade, o Tonequinho, isso aqui não é rival dele, tá? Não é rival da Tonex, tá? Tem que ser muito honesto em relação a isso. Os prés da Sony Cake são prés excelentes. É a melhor coisa que tem da Sony Cake, tanto na Matribox quanto na Valiton, são os prés. Os prés são muito bons, tá? São produtos de fácil edição, tá? Mas a Matribox tem limitações que essa aqui também tem, né? O que, que seria? Modulação, tá? A Matribox, a Valiton, a Sony Cake não tem boas modulações, tá? Eu gosto muito de coros, eu gosto de flanger, tá? Eu gosto de modulação. E assim, para ser bem sincero, dá para usar, tá? Mas assim, é aquela coisa que é um quebra-galho, tá? Não são modulações muito boas, não. Sendo bem franco, tá? O equalizador é legal. O noise gate, eu acho que falta parâmetros aqui para ele poder ser um pouquinho melhor, tá? Reverb e delay também dá para usar, tá? Dá para usar. Mas não é uma coisa assim, nossa, que reverb maravilhoso. Não. É honesto. Assim como a modulação. Tá no mesmo nível, né? A Sony Cake, ela para mim, ela tá muito nesse lance de amp e poder de configuração, sabe? Praticidade. Eles se preocupam muito com isso, eu acredito, né? Mas não tem investido tanto em modulações e ambiências, tá? Não tem ainda um, um, algo que seja top de mercado, tá? Em pedaleira, não tem, tá? E que mais? E assim como a Matribox, uma coisa que na época eu falei e também se aplica aqui, não tem muita diferença nos pedais de drive. Né? Por exemplo, o RET você coloca, ele dá uma diferença legal, mas tem uns que você muda e muda detalhes assim de equalização, sabe? Mas funciona, rola muito bem, tá? E dá para conectar com o chocolate, né, da M-Vive, que é um outro produto da M-Vive que, pô, é uma coisa assim extremamente funcional, né? Pô, você hoje falar de controle MIDI, né, por R$ 150, sem fio, né? Tem um negócio assim absurdo. Mas quando você vai editar no computador, parece que você está mexendo no MS-DOS, né? Pra galera mais velha aí, que chegou a mexer em sistema operacional que nem era o Windows, né? O sistema do chocolate parece isso, né? E então, assim, respeito quem tem, tá? Eu acho que é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é para falar mal de um produto. Eu não estou falando que a MVAG não presta mais, né? Enfim. Mas, assim, em relação aos aspectos que eu queria salientar, eu acho que, sem dúvida, a Pocket Master é uma compra melhor, tá?
Se você tem, cara, tenta vender e pegar. Se você estiver confortável, estiver satisfeito, não tem problema nenhum. Agora, se você está pesquisando para comprar, cara, não erra, tá? Não erra, porque não tem nada que a Black Box faça que o Pocket Master não faça melhor, tá? E tem uma limitação aqui que, pô, esses foots não dá para você pisar, cara. Não dá, sendo bem sincero, né? Eles são de borracha, né? A Black Box pelo menos você tem os foots ali igual de pedal, mas dá para você colocar conectar um chocolate aqui, né? Para fazer ali os presets, né? Isso talvez seja uma questão que nisso ela vai perder para Tank G e para Black Box. Ela não é um produto para você pisar, como se fosse um pedal, tá? Não, não é mesmo, tá? Ela em cima ela é de plástico. Eu acho que aqui atrás é um metal, mas a carcaça aqui é toda de plástico, né? Existem pedais de plástico, né? Que enfeitam aí até hoje, Behring, alguns da Dana Electron, né? Mas não, esse aqui não. Tá? Se você fizer isso, você vai perder o produto, tá? Então, era isso que eu queria trazer. O vídeo ficou um pouco longo, né? Mas eu queria trazer elementos, talvez novos para alguns, né? A galera aí que está pesquisando e quer informação a respeito do produto, eu acho que isso é válido, né? Eu trouxe informações que eu gostaria que alguém me dissesse quando eu fosse comprar. E espero estar ajudando, tá? O objetivo do canal é esse. Beleza, pessoal? Então é isso. Em breve tem mais vídeo aí no canal. Até a próxima.